Falar em química traz diferentes emoções para cada pessoa que escuta. Para a grande maioria, é aquela matéria chata da escola que envolve elementos e fórmulas complicadas. Mas a química está muito mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. Além dos produtos de utilidade doméstica que conhecemos, a química está também em todos os alimentos e até nas nossas emoções e sentimentos. Mas qual a relação da química com a nossa espiritualidade? Estamos prestes a conhecer a fórmula que pode mudar padrões e transformar o mundo todo. S3H2R. Seguindo os ensinamentos deixados para nós pelo Mestre dos Mestres, essa fórmula foi pensada e estudada para que possamos viver a vida plena que nos foi prometida. Humanamente santos. Sabemos que só há um santo e que nossa carne não nos deixa chegar aos padrões de Cristo. Mas cabe a nós buscar a santidade a cada dia, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida em nossa vida diária. Humildemente servo, porque nem mesmo o Rei dos Reis veio para ser servido, mas para servir. Portanto, sejamos humildes nas nossas atitudes para com o próximo. Radicalmente simples, assim como Jesus, que não se importava com o que vestia ou com quais marcas usava, não devemos nos moldar aos padrões do mundo e radicalizar, ser diferente, ser espelho onde se vê a luz de Cristo. Vamos viver a fórmula S3H2R. O que é ser simples? É difícil responder o que está na cabeça de uma pessoa que você nem sabe o que é que ela vai dizer. Ser simples é confiar no fato de que, se Deus exerce a primazia, Ele cuida de nós. Entende isso? Se ser santo é deixar Deus exercer a primazia, ser simples é confiar que, se eu deixei de fato Ele exercer a primazia, Ele cuida de mim. Medite nisso. Se eu deixei de fato Deus exercer a primazia, Ele cuida de mim. E se eu confio que Ele cuida de mim, eu posso descansar no fato de que a vida plena eu terei. E entre ser simples e ser sofisticado, existe aí um conceito de vida plena e vida abundante. Nós estamos num mundo, nós cantamos muito que nós não queremos nos amoldar aos conceitos desse mundo. Nós estamos num mundo em que todos buscam abundância. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e o grego diz assim, e tenham vida plena. Plenitude é diferente de abundância. Plenitude é ter o suficiente para nem faltar e nem sobrar. Abundância é ter o suficiente para sobrar. Esse conceito de abundância, de sobra, de acúmulo, de lucros, de bens, ele depõe contra a vida de um discípulo de Jesus e de uma discípula de Jesus. E eu quero continuar meditando em Mateus 6. Olha aqui o que é que diz o versículo 24. Abriu aí? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Bom, a Bíblia podia ter parado por aí. Jesus podia ter terminado esse ensino por aí. Esse ensino é muito simples. Você não pode servir aos dois senhores. É lógico. Ninguém que é servo de dois senhores agrada aos dois senhores. Porque chega uma hora que a vontade dos dois senhores serão vontades
conflitantes. E aí o servo tem que obedecer. E se ele é servo dos dois, vai chegar um momento que ele vai ter que aborrecer um e fazer o outro feliz. Mas Jesus pontua esses dois senhores. Ele diz o quê? Porque vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões tem a Deus e a mamon. Mamon, em outras versões, a Deus e as riquezas. E você lembra daquilo que a gente leu hoje de manhã? Quando aquele jovem rico foi embora, que Jesus foi conversar com os discípulos, o que foi que Jesus disse a respeito dos ricos? Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de céu e inferno juntos? Porque o que determina, queridos, a nossa santidade está muito conectado com aquilo que nós temos. Principalmente o que determina a nossa atitude de discípulos de Cristo, entendendo que ser discípulo de Cristo é ser servo. Isso aí, mais do que qualquer outra coisa, é determinado pelo controle que nós temos das nossas coisas. Mas Jesus continua, e ele continua falando novamente não é bem uma parábola, mas ele, aliás, pode ser considerado aqui uma parábola. Ele continua trazendo uma explicação a respeito desse versículo 24. Ele diz: por isso vos digo, não andem ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não guardam. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valem vocês muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais ansioso... Cadê Lília, hein? Pronto, Lília, preste atenção que essa aqui é para você. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 48 centímetros no tamanho da sua vida toda? Viu, Lília? Não adianta. Só 48 centímetros. Você não pode. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 48 centímetros no curso da sua vida toda? Não é na altura do corpo não, Lília. É no curso da vida toda. E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vão vestir? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se inquietem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os que não temem a Deus são os que procuram estas coisas. Pois o vosso Pai que está no céu sabe, olha o conceito aqui da primazia, pois o vosso Pai que está nos céus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele sabe, mas nós não podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça se não deixarmos que Ele exerça primazia em nossas vidas. Agora, se Ele exerce primazia em nossas vidas, Ele cuida de todas essas outras coisas. Porquanto não se inquietem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal. Basta a cada dia os seus próprios cuidados. Jesus conta essa história todinha, para explicar que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E olha, irmãos, eu estou convencido que o que está acabando com este tempo, com esta geração, é justamente aquilo que o dinheiro pode comprar. E isso é uma tolice, eu já disse 1000 vezes, aquilo que o dinheiro pode comprar. Alguém lembra o que eu digo depois disso? Não tem valor em si mesmo. Aquilo que o dinheiro pode comprar não tem valor em si mesmo.
o grande mal das nossas vidas. É que nós complexibilizamos as nossas vidas demais. Somos filhos de uma geração, presta atenção nisso que eu vou dizer, que vai parecer um pouquinho difícil, mas eu vou explicar bem direitinho. Somos filhos de uma geração que trocou a ética pela estética. Deixa eu explicar que você vai entender. Ética é aquilo que é inerente àquilo que eu sou. Estética é inerente àquilo que eu pareço ser. Entende? Por exemplo, o que é uma esteticista? É o que uma esteticista? É uma pessoa que cuida daquilo que eu devo parecer. Eu botei uma foto recentemente no Facebook, todo mundo ficou dizendo que a foto tinha Photoshop. E eu fiquei invocado. Mas depois eu fui ver e tinha. Eu vou ter que tirar aquela desgraça, porque eu não sou aquele cara. Eu sou esse cara aqui. Eu não tenho aquela quantidade de rugas, eu tenho essa quantidade de rugas. Eu não preciso parecer ser uma coisa que eu não sou. Agora eu fiquei tão feliz, porque eu achava que eu não tinha Photoshop ali. E fiquei tão triste quando eu vi que tinha. Eu cheguei em casa, fui me olhar no espelho, olhando a foto, e disse, rapaz, não é que tá mesmo com Photoshop? Duas meninas que eu amo muito. Amo muito. Essas meninas, não é daqui de Recife, viu? Não estou falando de nenhuma de vocês, eu nem vou dizer de onde elas são. Mas eu amo demais. Mas essas meninas são muito pobres, muito pobres. A casa delas quase não tem reboco mais. Elas praticamente, se não passam fome, porque hoje em dia parece que isso não acontece mais, ou não acontece mais, aliás, eu estou dizendo uma tolice, mas não acontece mais com a mesma frequência que acontecia 30, 40 anos atrás, mas eu sei que elas passam privações tremendas. E um dia eu as aceitei como minhas amigas no Face. Fazia tempo que eu não as via pessoalmente, alguns meses. E quando eu fui clicar no álbum de fotografia delas, eu chamei a Erivaneide e disse, não sei se tu lembra dessa história e sabe de que eu estou falando. Eu disse, essas pessoas que estão nessas fotos não são Maria e Severina. Não são. No Face nós colocamos quem nós queremos ser. Mas na vida real nós nos colocamos como de fato nós somos. Vivemos uma geração que trocou a ética pela estética. E para manter a estética, nós valorizamos aquilo que nós parecemos ser. E cada vez mais nós queremos parecer aquilo que nós não somos. E o dinheiro está completamente relacionado com isso. O sonho de todo jovem quando vira homem, comprar um carro. Porque parece que o carro confere masculinidade àquele jovem que agora é homem. O sonho de toda menina quando tem 15 anos é expor que virou moça. Nós estamos sempre nessa luta e o dinheiro está sempre nesse negócio. E nisso nós vamos perdendo a nossa essência. Queridos, tenho visto que nós, enquanto movimento evangélico brasileiro, também estamos nos perdendo nisso. Eu fui durante algum tempo presidente de uma associação de pastores e igrejas. Não sou mais. E todas as vezes que nós íamos avaliar um evento que nós fazíamos todo fim de ano, a primeira coisa que aparecia entre a avaliação dos membros daquela equipe era: nós temos que botar o melhor trio elétrico na rua, nós temos que botar o melhor grupo de louvor na rua, nós temos que trazer o melhor cantor gospel do Brasil. E eu estou percebendo que cada vez mais nossos cultos têm se transformado muito mais em shows do que em momentos de encontros coletivos com Jesus Cristo. Nós estamos perdendo a essência da simplicidade. Ah, meu irmão, escute uma coisa: nada é mais gostoso e mais precioso na vida do que ser simples. Porque quando você é simples, você deixa de ser escravo do dinheiro e da aparência. Eu tenho tentado investir minha vida na simplicidade. E é muito bom ser simples. Por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, você vai ver que você depende muito menos de dinheiro para botar gasolina de R$3 e cacetada no seu carro, se você tem carro. Você vai ver que o que você gasta por mês com a bicicleta
é muito, muito menos do que você gasta em 2, 3 dias com um carro ou numa semana com um ônibus. E isso é muito interessante, porque eu tenho visto um monte de gente que tem se afundado na vida porque não conseguem manter mais a simplicidade. E não tem coisa mais profunda do que a simplicidade. Meu pai dizia: meu filho, seja simples. Ele não usava simples, ele usava humilde. Ele dizia: seja humilde e nunca fique esboçando grandeza acima do que você pode fazer. E lembre-se sempre que lata cheia não faz barulho. Lata que faz barulho é lata vazia. Lata com pouca coisa, com pouco conteúdo. Quantos de nós queremos mostrar que somos com barulho? Eu tive o prazer de, em 96, conhecer a fábrica sede da Tramontina. E naquele dia eu aprendi uma lição muito grande. Nós íamos almoçar com Ivo Tramontina, um senhor bem velhinho que tinha fundado a fábrica da Tramontina. E a gente viu as fotos desse homem quando ele era novo, fazendo os primeiros facões da Tramontina a ferro e brasa, com o martelinho na mão. Pam, pam. E agora ele é um mega empresário, eu acho que ele já faleceu, não sei, isso foi em 96, ele já tinha uma boa idade. Agora ele era um mega empresário, dono da Tramontina, que tinha se tornado uma das grandes empresas desse país. E houve uma série de recomendações de como nós tínhamos que nos comportar. Eu era um garoto de 20 e 21 anos de idade, como nós tínhamos que nos comportar diante do grande Ivo Tramontina, o fundador da Tramontina. E de repente chega um senhor bem baixinho, bem magrinho, de chinelo, calça jeans e camiseta, e o capitão que estava gerenciando aquele grupo de 90 estudantes, 90 alunos do curso, ele percebeu que ele tinha chegado e rapidamente nos arrumou tudo, mandou a gente arrumar no militar e botar em forma. Botou em forma, a gente ficou em silêncio, imóvel, e lá vem aquele sujeito. Simples, simples, simples. Como é lindo isso. Essa semana eu tive o prazer de passar um dia com Dom Sebastião Gameleira. Fui na casa de Dom Sebastião porque nós estávamos com a missão de fazer o programa da nossa escola bíblica, que vai começar na última segunda-feira desse mês, e nós temos apenas 30 vagas, viu? Bom, fiquei lá na casa de Dom Sebastião, almocei com ele, conversei com ele. Se Dom Sebastião passar o dia na minha frente calado, sem dizer um pio, eu saio edificado como se Deus estivesse gritando no meu ouvido. Contanto que aquele homem me ensina com a sua simplicidade. A coisa mais linda do mundo é uma pessoa que sabe ser simples. Principalmente porque a pessoa que sabe ser simples, ela não se preocupa com a estética, ela se preocupa com a ética, ela se preocupa com quem ela é, e não com o que ela tem, não com o que ela aparenta. Irmãos, queridos amigos, preciosos filhinhos e filhinhas, quando nós nos preocupamos com quem nós somos, nós melhoramos a cada dia. Agora, quando nós nos preocupamos com o que nós parecemos ser, nós pioramos a cada dia. Porque no fim o que vai sobrar de nós, quando nós valorizamos a estética só, é uma capa que não tem mais conteúdo nenhum. Eu fico vendo uma cantora, eu não posso ficar citando muitos nomes, porque agora essas pregações são filmadas, e eu não sei onde danado esses negócios vão parar. Mas eu fico... Pausa, né? Pause não. Eu fico presenciando a vida de uma cantora bem baixinha, tal, que ela tem 21 anos, se eu não estou enganado, que estourou aí com uma música dessas que não tem conteúdo, mas tem dança, né? A gente vive o império da bunda, né? Então, quanto mais se mostra a bunda, mais faz sucesso, né? Parece que o mundo gira em torno da bunda, é impressionante. Eu estava avaliando, daqui a pouco eu volto para ela. Eu estava avaliando a adolescente menina. Quando ela começa a querer aparecer, ela muda o andar. E nesse andar, ela anda se requebrando. Parece que a vida dela está na bunda.
Aí eu fiquei prestando atenção nos meninos adolescentes. E eles também estão com alguma coisa, porque eles andam espanando mosca. Pode ver, assim. Então, enquanto a menina se requebra, o menino espana mosca. Mas parece que tudo gira em torno da bunda. Parece que a gente nesse mundo moderno, a gente se afirma em torno disso. Essa cantora também, então ela fez alguns enxertos na bunda, outros nos peitos, ajeitou o nariz e ficou parecendo uma coisa que não é gente. Terrível isso. Se eu fosse solteiro 1000 vezes, eu não daria um beijo numa mulher dessa nem um segundo. Porque no fim de tudo, quando as pessoas se relacionarem com você, elas não vão mais querer saber o que você parece ser, mas elas vão querer saber o que você é novamente. Porque um dia tudo que você tanto criou para parecer ser, vai murchar. Vai murchar. E aí, nesse sentido, nós temos deixado de valorizar a ética para valorizar a estética, e aí sai Deus e entra o dinheiro. E aí por isso que o versículo 24 diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque para ser aquilo que você, para parecer ser aquilo que você não é, você tem que investir na sua aparência. E aí vem a roupa de marca, que afirma que eu sou um cara que tenho dinheiro. Aí vem as grifes. E a gente vai se afundando, juntando para nós. E a gente finda se tornando pessoas imprestáveis. Tem uma expressão popular que eu acho de uma sabedoria extrema para qualificar uma pessoa muito rica. Diz assim do homem e da mulher que é muito rico: fulano de tal é podre de rico. Eu nunca vi uma coisa mais acertada, porque eu nunca vi alguém que confia nas suas riquezas não apodrecer nela. A Bíblia diz, referente a isso, que um homem trabalhou, juntou, e um dia ele disse, agora eu digo a minha alma, regala-te minha alma, folga minha alma, porque você tem aí provisões. Aí diz a Bíblia, louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e o que você juntou vai servir para quem? Eu faço muitos enterros, e eu percebo que uma coisa há de comum em todos os enterros: ninguém leva nada. A única coisa que leva é um caixão, que você não vai ter o prazer de escolher. Vão escolher para você. Esse texto continua, e Jesus faz comparações aqui interessantes. Jesus faz comparações aqui interessantes. Ele diz assim: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus. Salomão era o homem mais rico da sua época. Nunca houve na história um rei mais glamuroso do que ele. E ele, com toda a sua riqueza, não se vestiu como um lírio do campo, que hoje é e amanhã não é. As aves dos céus, que não planejam, não guardam, não fazem provisões. Essas coisas que têm muito menos significância do que nós, Deus cuida delas. Deus cuida delas. Imagina o que Deus não fará para cuidar de nós. Então, ser simples é descansar no Senhor. Houve um tempo na minha vida que eu corria atrás de tanta coisa. E eu juntava tanta coisa, tanto dinheiro, e comprava tantos bens. E quando eu menos espero, Marcos José aparece com um câncer que o dinheiro todinho que eu tinha juntado não dava para fazer a cirurgia, quanto menos o tratamento. Se Deus não cuidar de você, meu irmão, o seu cuidado é lixo. Se Deus não cuidar de você, o seu cuidado é lixo.
Ser simples é acreditar que aquele Deus que eu coloquei em primazia está cuidando de mim como quem cuida da coisa mais preciosa que existe. Se você coloca Deus para ser o primaz na sua vida, acredite que Ele cuida de você. Amém? Não confie nas coisas que você tem. Confie nas coisas que Deus pode te dar. E aí é só sendo simples. Terceiro S da nossa fórmula. Só sendo simples que nós vamos conseguir colocar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça em nossas vidas. Não é à toa que Jesus conta essa história para realçar o versículo 24 e concluir no versículo 33. Jesus queria ensinar uma coisa com toda essa história: que nós precisamos colocar em primeiro lugar nas nossas vidas o seu reino e a sua justiça, mas nós só conseguiremos fazer isso quando nós descansarmos no Senhor, e eu não entendo que isso é outra coisa a não ser simplificar as nossas vidas para pôr a nossa confiança plena em Deus. Eu estou sentindo cheiro de chuva e estou vendo alguns olharem para o céu. Significa que está perto de chover? É uma nuvem? Porque isso está me apressando aqui. Não, esse cheiro de queimado é fora, existe desde sexta-noite. Fique tranquilo, não se acomode com isso. Então deixa eu concluir aqui. Pare de se preocupar com cheiro de queimado. Você vê como é difícil a gente pôr em primeiro lugar as coisas que são importantes? Um simples cheiro tira o nosso foco. É assim nas nossas vidas. As coisas tiram o nosso foco. Nós vamos nos enchendo de tudo e no fim nós perdemos o foco. Ser simples é cuidar do essencial. E eu concluo aqui no versículo 33. Toda criança chora, não precisa olhar para trás. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Nós vivemos uma era em que a humanidade vai ter por obrigação de ser simples. Não vai ter outra escolha. Os inteligentes já estão entendendo isso. Nós enchemos nossas vidas de tantas porcarias que agora nem a terra dá mais conta de produzir as porcarias que nós precisamos. E nós vamos ter por obrigação a simplicidade e não vai haver outra saída. Pegue o celular mais caro que existe no mercado e olhe para ele e você vai ver de que é que ele é feito. Ele é feito de uma tela e um pitoco. É ou não é? Ele tem uma tela e um pitoco. 2013, eu vi as fotos da mulher mais sofisticada do ano. Jeans, camiseta, não tinha escova, não tinha maquiagens, era tudo muito simples. Queridos, olha aqui. Nesse negócio de complexibilizar demais a nossa vida, nós acabamos com tudo. Tudo isso que a gente entende como aquecimento global, falta d'água, calor, que é o aquecimento global, lógico, e todas essas outras porcarias que nós temos, são tudo efeitos da nossa vontade de ter. Então nós vamos ter a obrigação de viver a revolução do simples. Todo esse clamor por consumo vai ter que se acabar. Porque a terra não vai dar mais conta disso. E a gente vai ter que simplificar. Quer você queira, quer você não. E o que é simplificar? Simplificar é ir no foco da questão. Simplificar é esquecer o adorno da vida. E ir no foco da vida. Simplificar é objetividade. E o versículo 33 é impressionante, porque se no 24 Jesus diz, você não pode servir a dois senhores, no 33 ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, deixa o resto para lá. Simplificar é focar. As pessoas que eu vejo que mais se arrebentam na vida são aquelas que se adornam de tudo quanto não presta e finda desfocando da vida.
O cara tem 24 horas por dia e quer passar 28 no Face, 36 no Vault, Zaps e por aí vai. Ele vai se enchendo. Vault é um irmão que tem Vault, aí ele criou esse Zap, aí ficou Vault e Zap. Vai se enchendo dessas coisas. E não foca. Não foca. Quer ver uma pergunta que você não vai conseguir responder? Poucos aqui vão conseguir responder. Você não precisa dizer, é só pensar. Pense aí. De acordo com as suas atitudes, não de acordo com sua vontade, mas de acordo com suas atitudes. O que é que você tem buscado como principal em sua vida? Estou falando de vida prática, atitudes. Porque se você diz Deus, isso vai ter que ser traduzido em prática. Atitudes. O que é a coisa principal na sua vida? Nós nos perdemos porque as coisas estão complexas demais. Nós nos enchemos delas e nós deixamos de focar. Aí Deus diz assim para nós através do seu Filho Jesus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e deixa as roupas, deixa a comida, deixa as outras coisas, basta a cada dia o seu mal. Eu não estou dizendo que você não vai viver cuidando dessas coisas, mas você tem que viver focado naquilo que de fato é importante na sua vida. Busca em primeiro lugar. E a gente desfoca tanto que a gente tem dificuldade de saber o que é o primeiro lugar nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz aqui no fim desse texto que foi lido, que deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Ah, como eu queria ter umas 10 horas para falar só sobre reino de Deus e justiça. Não é nada do que a religiosidade nos ensina. O reino de Deus é outra coisa e a justiça de Deus é outra coisa. Mas não dá tempo. O fato é que esse texto aqui, Jesus está dizendo: sejam simples, porque Deus cuida de você. Seque a sua vida, esvazie a sua vida. Olha, irmão, você não vai poder viver a essência de uma espiritualidade onde Deus exerce a primazia, onde você tem que ser servo, se você estiver preocupado consigo mesmo, com as suas coisas, com aquilo que você aparenta, com aquilo que o seu dinheiro pode comprar. Esse último S pode estragar os 2 primeiros se ele não for vivido. Simplifique sua vida, esvazie a sua vida. Você não precisa de tudo que você acha que precisa. Escute isso como quem escuta a voz de Deus. Você não precisa de tudo que você acha que precisa. Uma vez um amigo meu disse: Zé Marcos, você sabe o que é um computador? Nessa época eu era datilógrafo. E eu disse: não, nunca vi. Ele disse: o computador é uma pecinha que inventaram para resolver problemas que não haviam em nossas vidas, que não havia em nossas vidas antes dele existir. Uma pecinha que foi criada para resolver problemas que nós não tínhamos antes dele existir. Um grande problema hoje é a comunicação, por exemplo. Conheço jovens, adolescentes que não saem mais do WhatsApp. Estão afundando sua vida. Eu fico olhando essas meninas da Inglaterra, impressionante. Quando elas têm um tempinho livre, elas abrem um livro. É ou não é? Impressionante. E aí eu pergunto: o que é que vocês querem comer? Qualquer coisa. E é interessante que quando elas vão sair de casa, a gente marca para sair de 7h15, eu olho para o relógio, é 7 horas, e eu digo: elas estão atrasadas. E quando dá 7h15, elas saem, com a roupa simples, do jeito simples. Eu vim trazê-las para o acampamento, elas trouxeram uma mochilinha cada uma. Interessante como isso nos ensina. Você não precisa de tudo isso que você acha que precisa. Você não precisa de WhatsApp, torpedo, internet, Facebook, não sei o que, e-mail, tarará. Não precisa de tudo isso. Talvez você tenha tudo isso mais para garantir o seu status diante do seu grupo do que sua necessidade mesmo. Porque quando não tinha nada disso, existia um meio de comunicação que era melhor do que todos esses juntos. O velho molecular. Lembra, Robervaldo, o molecular?
Molecular, quando não existia celular, a gente chamava um moleco e mandava lá. Diga ali que eu estou avisando que tem isso, isso e isso. Entendeu? Era o molecular. E a gente vivia. Ninguém se atrasava, ninguém se perdia. Hoje em dia você sai de casa, se não tiver celular, você se perde no meio do caminho. Ninguém se perdia no meio do caminho. Mas todo mundo tinha tempo para quando desse 6 da noite ir para a calçada conversar com as pessoas que estavam ao seu redor. As relações eram interessantes. Ninguém tinha 2.000 amigos. Ninguém tinha 2.000 amigos. Há alguém aqui que tem 2.000 amigos no Face? Há alguém aqui que tem mais de 1.000 amigos no Face? Levanta a mão. Quem tem mais de 500 amigos no Face? Levanta a mão quem tem mais de 300 amigos no Face. Ninguém tinha mais do que 10 amigos. Mas as amizades eram reais. Quando a gente estava no... Falar de Face gera isso. Quando a gente estava no desespero, a gente tinha um amigo que não era virtual, que chegava para a gente e dizia, o que é que está acontecendo? E a gente dizia para ele, nada. Ele dizia, conte outra, eu te conheço. Você está com um problema. É dinheiro, é seu marido, é sua esposa, é seu filho, é o aluguel. E o amigo dizia, é dinheiro. Tá bom, eu não tenho muito não, mas a gente divide o que eu tenho. Diferente do amigo do Face, esses 2.000 que a gente tem. Né? A gente precisa se esvaziar. Senão a gente não dá conta de uma espiritualidade sadia. Se você não esvaziar a sua vida, irmão, se você não jogar fora tudo aquilo que é adorno, você vai ofuscar o núcleo. Se você não tirar toda a capa que está sobre você, você não vai ter mais olhos para ver o essencial. Essa espiritualidade pode ser toda desmantelada se nós não investirmos numa vida simples. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E esqueça aquilo que as riquezas trazem para você.